Rádio voltada exclusivamente para o agronegócio brasileiro. Você ouve a Rádio Agro Hoje pelo site radioagrohoje.com.br com o exclusivo Som HD no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Rádio Agro Hoje e em todas as plataformas digitais. Rádio Agro Hoje, o agronegócio brasileiro passa por aqui. Começa agora, na Rádio Agro Hoje, Agropapo, no comando Ronaldo Luiz. Agropapo, jornalismo maduro e necessário para o agro. Olá, boa tarde a toda a nossa audiência da Rádio Agro Hoje. Aqui é o jornalista Ronaldo Luiz para a nossa edição aí mensal do Agropapo, seu talk show digital do novo agronegócio. Agora também na Rádio Agro Hoje, super sucesso da Rádio Agro Hoje. E nesta edição do Agropapo nós vamos falar aí justamente sobre um tema importante para a continuidade aí de operações de propriedades rurais, de fazendas, que é justamente aí o planejamento sucessório no agro. Mas quem vai falar com propriedade sobre este assunto é justamente o advogado Ulisses Simões, do escritório LO Advogados. Doutor Ulisses, boa tarde. Satisfação contar com o senhor aqui no Agropapo. Boa tarde, Ronaldo Luiz. Boa tarde a todos. Um prazer falar com vocês. Fico à disposição para esse bate-papo. Muito bem, Ulisses. Bom, a gente observa aí no dia a dia aí do agro, nos últimos tempos, né, nos últimos anos, um desafio aí cada vez maior de modernização, profissionalização das fazendas, da gestão, do negócio em si, né, saindo do universo familiar e indo para um universo mais pessoa jurídica, vamos dizer assim, né? E um dos pontos nesse sentido para fazer com que a operação continue de uma maneira competitiva, né, ou até continue, é justamente um planejamento sucessório, né? Como é que está esse cenário hoje no Brasil, sobretudo aí com enfoque aí nas propriedades familiares, nas fazendas? Sem dúvida, Ronaldo. Um dos maiores desafios que a gente enfrenta no Brasil é justamente a continuidade das atividades durante as gerações. A gente percebe que pouquíssimas unidades produtivas conseguem chegar à segunda, quiçá à terceira geração. Então, o planejamento patrimonial e sucessório vem justamente como uma forma de viabilizar tanto a profissionalização, como você bem colocou, como a transmissão desse patrimônio, não só o patrimônio, mas a transmissão da unidade produtiva para as próximas gerações, e com ferramentas e mecanismos para garantia da atividade independentemente de quem esteja lá, e, obviamente, criando ferramentas para que herdeiros interessados em participar da atividade entrem no negócio, em paralelo, ferramentas para que os herdeiros que não têm vocação, não têm a intenção de participar do negócio, também possam receber a sua parcela da herança, e isso não impeça o prosseguimento das atividades. Então, essa profissionalização é fundamental nos dias de hoje. Agora, um ponto que, enfim, acho que é uma característica de todos nós brasileiros é que a turma procura esse tipo de solução, vamos dizer assim, ou de resolução, quando o cenário já aconteceu, né? Esse é um ponto crucial, né? Esse planejamento, como a própria palavra diz, tem que ser feita antes, né? Como é que é essa questão? O pessoal, a turma acaba procurando só como, de repente, o patriarca ou a matriarca da família acabaram falecendo e tudo mais, aí fica tudo mais difícil, né? Exatamente, Ronaldo. O que a gente ainda percebe muito é justamente uma certa resistência em planejar falecimento, em falar sobre morte, e as pessoas acabam deixando para tratar disso numa fase já bastante avançada, ou quando da perda de um familiar, e nem sempre esse momento acaba sendo mais adequado, seja por não, talvez ali tomado por emoções, as pessoas nem sempre têm ali um consenso e a própria informação completa sobre o negócio para tomar suas decisões, como também, muitas vezes, a gente percebe que os herdeiros sequer têm capital para fazer a transmissão da herança. Muitas vezes os inventários se alongam por muitos anos
por falta de recursos, porque os herdeiros não chegam a um consenso com relação à divisão. Então, é justamente por isso que a gente frisa a importância de que esse planejamento seja com antecedência, enquanto o líder ou os líderes daquele negócio ainda têm total discernimento, até para que eles possam ditar as regras com relação a como será essa transmissão e como o negócio permanecerá. Eu acho que é uma forma de respeitar tanto a vontade daquele que fundou o negócio, como evitar litígios para aqueles que vão receber. Muito bom. Agora, é possível o senhor explanar uma espécie aí de um passo a passo, ou um beabá do que seria de fato um planejamento sucessório adequado, de repente até no sentido, o senhor pontuou bem aí, quando todos ainda tiverem o discernimento de todo o contexto, mais um tempo legal para se desenvolver esse processo? Conta para nós. Quando a gente fala em planejamento sucessório, a gente pensa em uma série de ferramentas e a definição de cada uma ou de mais de uma depende muito da realidade de cada família. Mas eu acho que, em termos gerais, o que a gente pode pontuar é que, para uma família que hoje não tem nenhuma ferramenta, nada em relação à profissionalização do seu negócio, imagino que o primeiro passo, obviamente, buscando um auxílio profissional, seria olhar para a sua unidade, definir se seria o caso de eventualmente instituir uma empresa para a gestão daquele patrimônio. Num segundo momento, definir se a transmissão desse patrimônio se dará ainda em vida, por meio de doações, por exemplo, entre ascendentes, pais e herdeiros, né, descendentes. Se o fundador ou o proprietário daquele negócio prefere deixar isso por forma de um testamento, ou se a transmissão se dará estritamente dentro de um âmbito de uma empresa, por meio de transmissão de cotas sociais, por meio de negócios jurídicos onerosos, por exemplo. Então, é toda uma gama de ações que visam desde a profissionalização do negócio até a transmissão, garantindo que ela ocorra de forma célere e que haja, inclusive, recursos financeiros para que ela ocorra e isso não trave a operação lá na frente. Então, depende muito de cada realidade, mas imagino que, para quem talvez não queira ou talvez não tenha, nesse primeiro momento, um engajamento ou não tenha essa intenção de fazer a profissionalização em si da empresa, né, da unidade de negócio, pelo menos pensar em alguma ferramenta para que essa sucessão lá na frente seja mais tranquila. Entendi, muito bom. E nos casos, doutor Ulisses, por exemplo, que tem, enfim, patriarca, o matriarca acabou falecendo e tudo mais, ficaram ali, vamos imaginar, 3, 4 herdeiros e, de repente, nenhum quer tocar o negócio, mas a operação tem que continuar. Qual que é o caminho nesse sentido? Pois esse é um grande desafio e, infelizmente, esse exemplo teu é muito comum. Né? Então, obviamente, a gente não tem como obrigar ninguém a entrar dentro de uma empresa ou assumir um determinado negócio. Então, se nesse contexto que você colocou, os herdeiros forem os únicos envolvidos no negócio e não houver nenhum consenso, ou melhor, se todos estiverem de acordo em não prosseguir com aquele negócio, infelizmente não é possível prosseguir com ele. Eles vão ter, na verdade, que encerrar aquele negócio. Então, se for uma empresa, eventualmente adotar as providências para o encerramento da empresa. Se for uma atividade agrícola na pessoa física, os herdeiros vão ter que encerrar essa atividade com, obviamente, as respectivas medidas junto aos órgãos registrais e vão ter, no limite, que vender essa fazenda, o que acaba sendo acaba colocando a perder todo aquele valor agregado que o negócio tinha e pulverizando a propriedade. Mas no caso, por exemplo, se eles não querem se envolver para tocar o negócio, mas querem manter o negócio, como é que faz? Perfeito. E para isso a gente tem justamente a profissionalização das unidades, né? Hoje
é muito comum, tem sido cada vez mais comum, que profissionais não familiares sejam trazidos para o negócio, né? Administradores profissionais que não necessariamente sejam sócios da empresa ou do negócio como um todo, podem ser contratados. A gente tem ferramentas também de governança para acompanhar esse dia a dia da empresa, justamente como uma alternativa para os herdeiros que querem manter o negócio da família, mas não querem participar ou não têm vocação para participar. Essa é uma das medidas que a gente também faz bastante, que é justamente, e para isso você precisa, como um primeiro passo, ter a organização da própria unidade. Então, ela deixa de ser uma unidade informal, praticada pela pessoa física daquele que faleceu, e passa a ser exercida por meio de uma empresa, com ferramentas para esse controle, e os herdeiros, obviamente, têm a supervisão desses trabalhos do administrador, que não é sócio e que vai ser contratado para isso. Muito bom. A gente falou de 2 cenários aqui. Quando todos têm o consenso que não querem continuar mais com a operação. O outro cenário, que todos têm o consenso que a operação tem que continuar, mas ninguém quer seguir à frente dela. E no caso, quando não há consenso assim, tem 3 herdeiros, aí 2 querem continuar com a operação e um não quer, como é que faz? Mas quer continuar recebendo dividendo, como é que fica isso? Pois sem um planejamento prévio a esse respeito, a gente vai ter que buscar essa solução no âmbito do inventário, enfim, se não houver nenhum tipo de consenso entre os herdeiros, e se não houver outro patrimônio para cobrir a parte deste herdeiro que não quer entrar no negócio, a gente de fato fica sem muitas ferramentas, porque se o único patrimônio daquela família for uma fazenda, por exemplo, ele terá direito a uma parte dela. Então, se não houver nenhum tipo de consenso, infelizmente o desfecho tem que ser a venda de parte desse patrimônio para poder fazer frente a esse quinhão deste herdeiro que não tem nenhum interesse. Estabelecendo-se previamente ferramentas de planejamento, a gente consegue estabelecer dentro do âmbito da unidade produtiva acordos de cotistas, ou mesmo regras num testamento, sinalizando como que isso aconteceria. Então, se um herdeiro não tiver interesse, como ele receberá isso? Se ele receberá em dinheiro, de forma parcelada, se ele terá uma cota à parte e receberá apenas os rendimentos daquela empresa, sem necessariamente precisar entrar no negócio. Então, isso ressalta a importância de a gente pensar nisso com antecedência, porque as ferramentas são muitas justamente para evitar que lá na frente a gente dependa de um consenso, e não existindo consenso, a gente precisa de um juiz para dizer o que vai fazer, porque no final o juiz ele não vai interferir na atividade produtiva, ele vai seguir aquilo que diz a lei, que a rigor é uma parte de cada um, então uma coisa um pouco matemática, e acaba considerando os detalhes e toda a sutileza do negócio. Muito bom! Nosso advogado convidado de hoje, Ulisses Simões, do escritório LO Associados. Já é grande bordão, chavão do Agropapo, nesses quase 10 anos aí na internet. Boa conversa, passa rápido. E eu quero uma vez mais agradecer a participação do senhor aqui, falando de um tema super importante aí, que teríamos tempo aí para falar muito mais. Um tema aí, no fundo, acho que crucial da agenda do agro hoje, justamente pela troca de gerações no comando das empresas e tudo mais. Mas não temos mais tempo, e eu quero deixar o espaço aberto, se eu quiser deixar algum contato. Eu sei que tem todo um regramento aí dos advogados nesse sentido de divulgação, mas o senhor fica à vontade. Não, perfeito, Ronaldo. Eu agradeço novamente pela oportunidade, fico à disposição tanto de vocês como dos ouvintes para explorar esse assunto. É algo que a gente faz aqui no nosso dia a dia, e que é de fato um tema muito, muito fervilhante, que tem sido cada vez mais demandado por clientes, empresas, tanto no âmbito do agronegócio como em outros, e fico à disposição. Novamente agradeço. Muito bem, nós te agradecemos, e assim nós encerramos esta edição do Agropapo.
15 de julho, ao vivo aqui na Rádio Agro Hoje. Forte abraço a toda a nossa audiência. Até o nosso próximo programa. Fiquem bem. Boa semana a todos.